Queridos, um pouquinho antes de iniciar nossa reflexão, devo agradecer ao pastor Fábio, ao conselho da igreja, pela oportunidade que nos é cedida de voltar a este lugar. A primeira vez que vim, tive a mesma sensação da segunda, que é hoje, que é um lugar muito bonito porque é muito habitado. Quantas pessoas ao redor desta igreja, quantas vidas a ser alcançadas. A beleza não está nas casas, está na vida das pessoas. Quanta gente mora aqui. E esta igreja está aqui, neste lugar, para ser cada dia mais relevante. E aí eu chego na igreja, o irmão me orienta, eu paro o carro. Quando eu vou subindo na escada, está a Cecília me recebendo. Pode vir, eu estou autorizado a subir. Então, a Cecília foi assim, uma autoridade para me receber. Então, as alegrias só aumentam na medida em que a gente vai vivenciando este lugar que vai ficando cada vez mais marcado em nossas vidas. Trago a saudação da Igreja Presbiteriana de Jardim Eliane, onde fui nomeado para pastorado efetivo este ano, considerando a necessidade de substituir o reverendo Johnny Menoni. Inclusive, deixo aqui um pedido de oração por ele, pela sua saúde. Ele não está bem de saúde, está inclusive entrando com pedido de jubilação também. Deus abençoe a vida do reverendo Johnny, sua esposa Sheila, o pastor Fábio conhece bem também. Fica aqui o nosso pedido de oração também por ele. Em Jardim Eliane estamos caminhando mais uma jornada de pastorado. Eu tenho de tempo de pastorado quase o tempo da idade do pastor Fábio. Eu olhei assim, e eu estou velho mesmo, porque eu conheci o Fábio se apresentando adolescente, e hoje ele já tem 14 anos de pastorado. Não façam as contas não, que vocês não vão dar conta, olha só. Então, com muita alegria, Fábio está na tua igreja, está aqui com esse povo querido. Em Vila Otália, eu passei metade do meu tempo de pastorado. Eu tenho 42 anos de vida pastoral, vai para 44, perdão, e eu tenho 22 só na Vila Otália. Foi assim um trabalho que Deus nos colocou ali e convivemos ali por 22 anos. Passamos para um jovem menino que estava na igreja também, e na época fora da igreja, num mundo bem complicado. E Deus foi trazendo esse moço para hoje ser o pastor da igreja de Vila Otália. Então é muita alegria e poder dizer que também trago a saudação do nosso sínodo. Nós temos um sínodo que era o nosso presbitério antigo, com mais igreja, foi desmembrado, hoje é o nosso sínodo paulistano. Deixo aqui meu abraço em nome do sínodo todos, nossas igrejas, para esta amada igreja, que é sempre objetivo nosso orar por todos eles, e agora vendo também esse compromisso missionário que os irmãos têm. Achei muito interessante a igreja se reunir para, em oração, mandar uma carta aos missionários. Fico imaginando a alegria deles quando receber estas cartas, né? E saber que foi feita em oração e um ato de culto a Deus. Deus abençoe, assim eu deixo minha saudação, minha gratidão à esposa Adeilda que me acompanha e a felicidade de ter a oportunidade de, mais uma vez, partilhar a palavra do Senhor com esta amada igreja. Vamos abrir a Sagrada Escritura. Hebreus, capítulo 5. A nossa proposta é aquela que Deus colocou em nosso coração. E já tem sido alguns dias que Deus tem colocado essa reflexão no meu coração. Estamos trabalhando o livro dos Hebreus, já faz um tempinho, com a igreja de Jardim Eliane, e tem extraído daqui várias mensagens. E como sempre costumo dizer, a primeira mensagem é para mim mesmo, para que eu aprenda com a palavra, para que eu consiga dividir com aqueles que me ouvem. Por isso, as mensagens têm chegado como recados de Deus, mensagens de Deus, intimidades com Deus, para compreender a atual situação do povo brasileiro, sobretudo. Vamos fazer a leitura. Peço aos que acompanhem atentamente. Hebreus capítulo 5. Cada sumo sacerdote, sendo escolhido dentre os homens, é constituído nas coisas relacionadas com Deus, a favor dos homens, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de compadecer dos ignorantes e dos que desviam do caminho, pois também ele mesmo
está rodeado de fraquezas. Por esta razão, deve oferecer sacrifícios pelos pecados, por es- tanto do povo como de si mesmo. E ninguém toma esta honra para si mesmo, a não ser quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim, também Cristo não glorificou a si mesmo para se tornar sumo sacerdote, mas quem o glorificou foi aquele que lhe disse: Você é meu filho, hoje eu gerei você. Em outro lugar, também diz: Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Embora esse filho aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E Deus o nomeou sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. A esse respeito, temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Pois, quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhe ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Amém. Certamente apresentado a Deus em oração pelo reverendo Fábio, ousamos falar da palavra do Senhor aos nossos corações nesta manhã. Queridos, o altar da nova aliança é o tema sugerido para nós compreendermos o que eu coloco como subtema, a igreja como ela deve ser. Vamos iniciar com uma explicação por que esse tema. Ora, a carta é aos Hebreus, povo de Israel. E a minha luta é como eu posso dizer que esta carta pode ser carta aos brasileiros? E esse tem sido o meu exercício já há algum tempo, só neste livro da Sagrada Escritura. Notadamente, pela harmonia bíblica, a gente passeia na Bíblia toda. Mas essa pergunta é inquietante. Como que eu transformo esta carta aos hebreus como carta aos brasileiros? Eu inicio dizendo que os hebreus foram criados em meio aos altares. Vamos recordar? Onde Abraão parava, abria um poço, edificava um altar. Então, o povo de Israel foi criado entre os altares. O povo brasileiro tem sido criado entre igrejas. Olha que relação interessante. Quase todo lugar que eu passo, eu não consigo andar mais de 1 quilômetro, tem uma igreja nessa cidade. Igrejas. Faz algum tempo fizemos uma pesquisa no Rio de Janeiro para identificar quantas igrejas eram abertas por ano. A nossa surpresa era 3 por dia, num determinado período daquela história. Hoje está um pouco mais lento, mas continua. Primeiro porque, como dissemos aqui, uma das irmãs orando disse isto, que nós temos a liberdade de culto, então não há dificuldade de abrir uma igreja. E isso não é ruim. Abrir uma igreja não é ruim. O problema é que igreja abriu. Né? Essa é a dificuldade que nós temos. Então nós temos um país recheado de igrejas. A legislação favorece, não paga imposto, é isenção de tantas coisas, muito embora já há perseguição para acabar com essas facilidades, né? E a gente não vê a sutileza dos inimigos de Deus. Então é interessante a gente observar. Assim como Israel foi criado em meio aos altares, onde chegava, cultuava, nós somos criados em meio a igrejas.
Então, já encontramos um ponto de aproximação, para eu poder dizer que esta carta pode sim ser entendida como uma carta aos brasileiros. A Bíblia aberta ao nosso povo. Com esta introdução, eu pergunto a mim mesmo sempre: mas por que uma igreja? Aliás, essa pergunta é feita por muita gente, e nessa minha vivência de universidade, quantos professores me confrontam? Mas você é louco, para que igreja? Igreja é alienante. Igreja aliena as pessoas. Para que tanta igreja? Igreja mantém a ignorância. E eu tenho que ouvir, assentar a poeira para responder, para dizer: para que uma igreja? E aqui eu começo a mostrar a importância da compreensão do papel da igreja no presente século. Está fazendo 6 meses ou 7, foi março, que eu tive um encontro com um teólogo também francês, tcheco, da Tchecoslováquia. Ele estava na Europa num encontro, e a tese dele, no meio daquela academia toda, foi dizer assim: o mundo precisa da igreja. Aquilo acendeu a minha curiosidade. Mas esse homem vai defender essa tese aqui, numa academia europeia. E ele escreve um livro, chama-se, o nome dele, Thomas Halick. Ele diz: o mundo vai chamar a igreja para resolver os seus problemas. Eu fiquei curioso demais, comprei o livro dele e degusto até hoje. Porque a igreja ensina o que o mundo não tem para ensinar. Por isso, a pergunta seguinte é: então, mas qual é essa igreja que o mundo vai chamar? Qual é essa igreja? É que começa um mergulho nesse texto, só no capítulo 5. Olha que característica interessante. A igreja que o mundo precisa é essa que começa identificando o seu sacerdote. Olha quem deve ser os pastores. Verso 1. Cada sumo sacerdote, sendo escolhido dentre os homens, é constituído nas coisas relacionadas com Deus a favor dos homens, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos ignorantes e dos que se desviam do caminho, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Quando eu li, e já li tantas vezes, isso é que é interessante na Bíblia. Uma vez uma doutora em letras, que não é da nossa fé cristã, ela disse a mim assim: o que mais me encanta na Bíblia é que vocês leem toda hora e o mesmo livro e tem mensagens diferentes. Eu digo: é interessante a visão dela, né? Porque a leitura da Bíblia é com auxílio do Espírito Santo. Ele atualiza um livro de quantos anos tem textos aqui. E eu estou pregando hoje, 2025, como se fosse uma carta aos brasileiros hoje. Com esta introdução, que eu diria quase que uma pequena exegese, a gente começa a perceber que esta carta ou livro, que nós não temos ainda uma definição de quem a escreveu, aproxima-se de Paulo, aproxima-se de outros pelas linguagens, mas era uma convivência muito próxima. Não temos como definir quem de fato o escreveu. Não tem uma saudação inicial, por isso fica a dúvida se é carta ou se é livro. O que é importante é o conteúdo que aqui está, que em nada deve à harmonia teológica, em nada deve à harmonia com os demais livros. Portanto, o canônico aqui está, e é a palavra de Deus aos nossos corações. E a palavra de Deus diz que essa igreja relevante, que o mundo está chamando para resolver os seus problemas, começa pelo sacerdote. Vejam que lição interessante. Não se faça sacerdote. E aí eu recordei minha época de seminário lá em Recife, SPN. Chega na minha turma em 1980, 48 alunos, um mar de vocações. E aí aluno começa a sentar e conversar. Internato, todo mundo junto, o tempo todo ali dentro, batendo papo, conversando. Aí começa a surgir coisas curiosas, como um de um outro país que estava conosco, disse: eu estou aqui porque meu pai me obriga. Aí vem um outro e diz: estou aqui porque meu pai disse: é o que restou para você, vai que eu pago tudo. Eu fui olhando e ouvindo tudo aquilo, mas são esses os chamados para ser sacerdotes? Tinha de tudo. Nem vale a pena dizer
As dificuldades que tivemos para terminar 33, ser ordenado 33 e estar no ministério apenas 15 ou 16. De 48. Se fosse uma empresa, tinha quebrado. De 48 ficou 15 ou 16. Eu acho que eu fiz a última conta que eu fiz 16, alguns já morreram. Ainda estou por aqui dizendo o que eu vivi. Então veja que é interessante se observar como essa facilidade de ser sacerdote engana, atrapalha. Sacerdote, se não for chamado, o que nós temos como pastor, se eu aplicar cartas brasileiras, em vez de sacerdote, é pastor. Muito embora também somos chamados de sacerdote do Altíssimo, não tem nada errado, está correto, é bíblico. Se não for chamado, acaba com a vida dele e da igreja. E nós sabemos que isso tem acontecido muitas vezes. Divisão de igreja, confusões, mau testemunho. Não é essa a igreja que vai resolver o problema do mundo. Então, o altar da nova aliança tem características muito interessantes. Esta é a primeira delas. Deus chama. Enquanto Deus não chamar, não se iluda com grandes sermões, não se iluda com grandes pregadores, não se iluda com animadores de palco. Espere em pastor. Deus manda o pastor segundo o coração dele. Perguntei aqui, Avrendo, quanto tempo já aqui, Avrendo, ele contou do seu tempo, da sua luta. A igreja é nova, me falou rapidamente aqui dos seus planos. E pelo que conhecemos o reverendo Fábio, já há 11 anos caminha, né? Para 11 anos de vida pastoral. Uma década, o suficiente para ter as provas de que estamos diante de um sacerdote do Deus Altíssimo. E aí eu refiz a pergunta. Tá bom, Senhor, a primeira parte está resolvida. E esse exercício coube muito para mim. Mas muito, que não cabe aqui colocar a experiência como Deus me chamou para o ministério, de onde Ele me tirou, o que Ele fez, a minha luta para não ser. Mas vale a pena dizer que quando eu li e reli sobre esta grande expectativa, quando os meus colegas da universidade dizem que eu estou perdendo meus anos de vida numa igreja, que é um instrumento alienante, eu ouvi isso do meu pai e da minha mãe. E eu ficava olhando, mas é isso mesmo? Eu, jovem, estou perdendo minha vida numa igreja? 42 anos eu digo-vos, não perdi nada. Tem sido muito abençoado. É bem que no meio do caminho, tanto o pai e a mãe ouviram isso. Ouviram dizer, não. Eu podia não ter certeza, de fato eu não tinha. Mas quem era que me fazia enfrentar determinadas rejeições? Que sai da casa e vai para a escola, vai para o ambiente de trabalho, onde chega, como é que pode um homem, um professor de universidade crente? Não é uma brincadeira. Você tem que ter realmente assentar para não confrontar, mas responder. Vocês vão ouvir aqui um argumento muito comum, só para encerrar esse primeiro ponto. Um deles, já falecido, aqui da USP, dizia assim: como vocês acreditam em conversão? Religião só tem 2 caminhos. Ou você vai para ela por status, porque quer ser do Mackenzie, linguagem dele, ou porque tua família toda é. Sentado ali na Faculdade de Filosofia da USP, eu disse, mas, prezado colega, a minha família não tem ninguém protestante. E o Mackenzie eu vim conhecer agora, 30 anos depois, ou quase isso. Não, eu conheci antes pelo concílio, né? Não, mas viver lá mesmo demorou muito. Quando eu encontrei ele, fazia pouco tempo. Aí ele olhou assim e disse, então tem que estudar esse caso. Ótimo, é isso mesmo, estuda esse caso. Porque, olha a segunda argumentação. Cada dia eu vou observando a preciosidade de como a Sagrada Escritura reorganiza a cabeça humana. E aí eu entendo a fala daquele teólogo lá dizer, o mundo ainda vai chamar a igreja. E eu acredito que não está chamando, já está clamando, gritando por uma igreja. Mas o orgulho não deixa se convencer, né? Para que igreja? Orgulhosos é esse mundo. Está aí uma coisa que nós aprendemos a ser. Orgulhosos, pedantes. Aí vem no versículo 4. E ninguém
toma esta honra para si mesmo, a não ser quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Verso 5. Assim também Cristo não glorificou a si mesmo para se tornar sumo sacerdote, mas quem o glorificou foi aquele que lhe disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. Eu trouxe essa tradução exatamente porque essa palavra você. Amados, é esse o processo. Nós somos todos criaturas de Deus, não tenho dúvida disso, porque eu não conheço outra teoria que explique melhor. Ainda que tenha convivido com a teoria da evolução, eu não consigo encontrar nela as respostas que eu encontro na teoria da criação. Portanto, somos criados. Aqui tem a mudança. Você foi gerado pelo amor de Deus em Cristo. Agora eu não sou mais uma criatura qualquer, como todas que estão por aí, muitas delas em lugares tão inóspitos, tão difíceis, cometendo crimes, apaixonados pela vingança. A igreja que o mundo está chamando é aquela que a Bíblia ensina. Mesmo errado, você pede desculpas. Mesmo certo, você pede desculpas. Mesmo certo, você se humilha. Cadê essas pessoas? Onde estão elas? Devem estar dentro das igrejas, porque essa é uma característica da igreja. O que nós queremos hoje? Judicializar tudo. Escrevi recentemente na pastoral da minha igreja. Nós queremos judicializar tudo. Qualquer coisa vai para o juiz, não tem diálogo. A fragilidade da nossa democracia sucumbindo em legislações absurdas em todas as áreas. Hoje, ninguém pode falar nada que eu quero judicializar. É agora a grande defesa. E ainda dizem que é em nome da democracia. Que democracia é essa? Traz para dentro da igreja. Diz que é em nome do evangelho. Que evangelho é esse? O evangelho que deixa 99 para ir atrás de uma? Não, nós estamos fazendo o contrário. Nós queremos as 99, as 999, as 1 milhões. Nós queremos, como eu disse na pastoral, os seguidores, onde toda postagem é premiada. Já postou? Eu quero ver as postagens, os cliques. Caímos na armadilha das quantidades. Agora, as quantidades é o mundão das criaturas. A igreja que o mundo vai chamar, e eu volto a dizer, está clamando por ela, é uma igreja bíblica, relevantemente bíblica, que responda pela palavra a esse clamor. Perceba, só que não aparece para nós como clamor. Aparece para nós como uma perseguição, porque eles querem acabar com a igreja, não percebem na sua insanidade. E eu dou-lhes razão apenas porque tem realmente igreja para tudo, infelizmente. Mas eu estou me referindo a uma igreja biblicamente constituída, cujo o primeiro ponto ela é orientada por um sacerdote segundo a vontade de Deus. E o que faz esse sacerdote é esse segundo argumento. O sacerdote só tem uma tarefa. Aproxima esta criatura em massa da pessoa de Cristo. É a única solução. Não vai ser status, como diz a sociologia geral. Não vai ser outros meios, outros interesses políticos, atrás de voto, coisa dessa natureza. Tudo isso é uma enganação. Ou nós dizemos a essa humanidade que a solução está em Cristo, ou esse sacerdote não está devidamente constituído, porque não é isso que Deus lhe chamou para fazer. Deus chamou para aproximar a criatura do Criador. Se nós abrirmos as nossas confissões, mais de uma diz isso. Nós somos para honra e louvor a Deus. Fomos criados para isso. Se nós não levarmos as pessoas a isso, nós não estamos fazendo nada, ainda que estejam os montões dentro da igreja, em grandes animações. Se Cristo não tiver no coração, não é essa a igreja que vai responder essa fome de justiça de Deus. O altar da nova aliança aproxima a criatura de Deus. O altar da nova aliança tem sacerdote segundo o coração de Deus. Aqui não é lugar de se ganhar dinheiro. Aqui não é lugar de se fazer rifas e campanhas para as pessoas.
Aqui é para fazer isso aqui. Dízimo, oferta. Sabemos conscientemente, muito interessante isso. Se eu aplico essa carta aos brasileiros, eu não tenho, um dia me perguntaram, eu não tenho que pagar dízimo, por quê? Porque eu não tenho dívida com Deus. Neste aspecto, não. Foi de graça. Não vou dizer, está aqui, estou pagando minha salvação. Não, senhor, pode ficar. Aqui é de graça. O dízimo e a oferta é um princípio. Eu ouvi quando o pastor Fábio disse isso aqui. É um princípio. Nós somos fundados em princípios e não em leis que mudam. Viram a informação que foi lida aqui no capítulo 7? A lei não aperfeiçoou ninguém. Está aqui, amados, no contexto que o pastor colocou na liturgia. A lei não aperfeiçoou ninguém. É o verso 17 do capítulo 6. A lei não aperfeiçoou ninguém. Fica claro isso. O que nós temos? Nós temos uma quantidade de pessoas que querem vingança e não justiça. Pessoas que culpam a Deus pelo seu fracasso, pela sua miséria, porque não querem render-se, aproximar-se do Criador. Uma igreja, altar da nova aliança, tira a criatura para fazer uma aliança com Cristo. Aquela aliança das religiosidades, de viver entre os altares, não levou Israel a Canaã. Esse povo nascido entre igrejas não está o levando à glória eterna. Por isso que muitas vezes eu digo, estamos cometendo erros muito parecidos com os erros de Israel. É hora de revisar, aplicar carta aos brasileiros. Onde estamos errando? É meu último argumento, amados irmãos. Vejam o verso 13 do capítulo 5. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Verso 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Amados, na vida de um filho de Deus, vejam que agora a ênfase é o filho. Não mais a criatura que o sacerdote, pela igreja, leva-o para a presença de Deus. Deus o acolhe em Cristo. Cristo o redime. Cristo o faz filho. Agora a conversa é com filho. A não ser que não sejamos filhos. Mentimos nas nossas confissões. Mentimos naquilo que dizemos crer. Dizemos que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática e nós não praticamos o que ele acaba de nos exortar. Ele provavelmente foi um homem que escreveu, era quem mais escrevia naquela época, dadas as condições do tempo. Provavelmente esse argumento é muito forte para concluir. Portanto, o altar da nova aliança, que tem um sacerdote segundo o coração de Deus, que tem uma missão exclusiva, devolver essa criatura ao altar do Senhor, devolver essa criatura aos pés do Criador. Isso só vai constituir uma igreja que o mundo precisa dela, como disse o Halik, quando ela foi ensinada a prática da justiça. Que lição interessante. Repito, verso 13. Todo aquele que se alimenta do leite, ele é inexperiente para a palavra da justiça. Portanto, o que eu quero chamar a atenção nesse último argumento, o que pode estar acontecendo é a infantilização dos crentes. Como, por exemplo, vem para a igreja como se fosse um parquinho. Quando a brincadeira não é boa, eu não gostei. Eu não gostei do culto. E você tem que gostar de culto? Onde isso está dito? Perceberam? Como nós, muitas vezes, nós estamos enxergando por que a igreja está sendo rejeitada. Essas coisas vão nos lembrando. É um exercício muito bom e mostra que ainda temos saúde mental. É quando a gente começa a lembrar as coisas mais antigas, as junta com as novas, opa, ainda dá para fazer essas associações. Mas é uma notícia triste que me impactou muito. Quando no Nordeste eu fui missionário, diretor de seminário por lá, e
trabalhei no sertão, e uma vez chegou a notícia, eu leio a notícia no Jornal de Fortaleza. Juiz decreta fechamento de igreja assim, tal, e eu fui ler os motivos. A igreja chegava à meia-noite fazendo barulho para os vizinhos. Era a causa que o juiz decretou para fechar a igreja, e eu fui lá e estava fechada. Eu morei em Fortaleza um tempo. Estava lá fechado. E aquilo ficou na minha mente. E como pode? Uma igreja que, segundo Atos 2, é para ser simpática. É uma igreja para ser querida, desejada. Que o convite é só um detalhe. Que as pessoas virão para ela porque ela é simpática. E agora ela é fechada por uma força judicial. Qual foi a defesa que eu vi? É porque os irmãos não ficam felizes enquanto não fizer uma vigília de oração, enquanto não estiver cantando a plenos vapores. Então eu disse, então nós queremos nos agradar a nós mesmos. A relevância da igreja não está na nossa satisfação, mas em agradar a Deus. Ele pode querer que você, como está aí o casal, o irmão acabou de contar aqui, está numa missão onde se falar morre. Ele vive. Evane e Fábio devem viver o evangelho. Provavelmente humilhados em muitas situações, que eu sei mais ou menos o que se faz por lá, em outros lugares também. Aqui também. Viva. Não volta, Fábio e Evânia. Enfrenta. Tem um batalhão olhando por ti, orando por ti aqui. Enfrenta porque eu quero agradar a Deus. Precisamos ter muito cuidado com essa prática do evangelho que é chamada a prática da justiça, porque é pelo evangelho que somos justificados. Não tem outro caminho. Como é que eu vivo a justiça de Deus? Ou como é que eu vivo a justiça num mundo que tudo se judicializa, onde os juízes daqui são os mais corruptos muitas vezes, mas apontam para todo mundo porque está sob a proteção da justiça. A justiça de Deus me tira do pedestal, me coloca com os pés no chão, para andar como Jesus andou, e não como um tirano ou qualquer outro tipo de humano vingativo. É uma mudança radical. É aquele que diz, eu errei, mas eu me arrependo. Eu estou certo, mas eu peço desculpas. É outra conduta. É outro humano. Eu chamo de espiritualmente modificado. O que tenta a ciência até hoje, na modificação genética, há muito tempo que Deus quer resolver o problema com a modificação espiritual das nossas vidas. No dia de hoje, escrevi na pastoral da igreja. Pena que eu não trouxe um boletim para lhe deixar, reverendo. O senhor bateu tanto essa tecla aqui, eu lembrei, poderia ter trazido. Diz assim, que a verdadeira independência ocorre com a maturidade espiritual. Então, quando nós estamos falando de independência do Brasil, nós não teremos um país independente sem uma maturidade espiritual. Porque vivemos entre igrejas que afrontam, igrejas que brigam. Igreja precisa amar. Amor você não encontra nas esquinas. Ela está no coração dos homens e mulheres alcançados por Deus. É assim que eu consigo concluir, percebendo que esse altar da nova aliança é a igreja como ela deve ser, e não como quem quer que seja, queira que ela seja. A igreja ela é conduzida por um sacerdote segundo o coração de Deus. Se tiver 10 pastores, tem um titular. Qualquer um dos outros que der errado, ele substitui e toca. Mas ele, chamado do coração de Deus, é ele que responde pela igreja que o chamou, que o elegeu, que o convidou, ou foi designado. Então, para mim, isso ficou muito claro. Exatamente diante dessas possibilidades hoje, que para muita gente, abrir igreja é abrir um negócio. Aliás, eu digo muito isso aos plantadores de igreja, cuidado. Não confunda plantar igreja com plantar uma semente, que eu possa até transformar geneticamente ela para ela produzir mais. Cuidado com a transgenia espiritual. Outro perigo grave. Porque eu quero mostrar para o presbitério que a igreja cresceu. Eu vou mostrar, vem aqui ver, não cabe mais gente. Cuidado. Dia a dia
É Deus que vai dando o crescimento. Não se iluda, plantador de igreja não é aquele que vai fazer a florescer. Ele planta. Paulo planta, Apolo rega, outro vai, e assim vai crescendo a igreja. Revisando apenas, agora mais uma vez o segundo argumento. Leve esse povo faminto para comer comida sólida da igreja. E comida sólida, como é que a gente faz? A gente come primeiro, para o filho desejar aquela comida. Acabou a criança, abre a boca, empurra a colherzinha na boca dele. Agora você come, ele te vê saudável, ele vai percebendo que nesta igreja tem comida sólida. Porque ele encontra o irmão ou a irmã na esquina e ele vê a coerência. Ele tem um irmão ou a irmã vizinha que está ao lado dele, que está chorando com os que choram, que está sorrindo com os que sorriem. Aí começa a despertar: que igreja é essa? É o altar da nova aliança. É Deus dizendo: igreja de conquista, vocês não vão dar conta das pessoas sedentas que virão aqui com esse trabalho zeloso de levar essas criaturas, não para o hall de membros. Ele pode nem fazer profissão de fé aqui, reverendo Fábio, mas é aquilo que comeu uma boa semente, ele vai frutificar em algum lugar. Por isso, a preocupação final é esta, que está nesses versos 13 e 14. Cuida dessas pessoas, para que elas não se eternizem como criança, mesmo com tantos anos de igreja, mas que amadureça espiritualmente. Senão não tem independência. Vai ficar chateado com qualquer coisa. A bateria tocou ruim. Essa moça do piano não toca. Tudo é motivo. Crianças, crianças, crianças. E sabe quem é que faz essa mudança de alimentos? É o que eu uso para concluir. É quando nós temos a maturidade de perceber que a mensagem mais relevante da Sagrada Escritura é que nós somos pó, mas no pó nós não ficaremos. Essa é a grande revolução, porque se você for hoje a um cemitério, um crematório, qualquer lugar, está todo mundo chorando, olhando para o templo, para a cremação, o lugar da cremação, ou para o sepulcro, e aquele choro. Com Cristo nós não estamos ali. É um ritual humano de despedida, não tem desespero, tem conforto, consolo que vai chegando, porque a nossa consciência, a nossa maturidade espiritual, o bom alimento que eu recebi, é para dizer que aqui é transitório. Por maior e melhor que seja a igreja de conquista, o dono dela pode dizer a qualquer momento: vem todo mundo. Aqui não vai ficar pedra sobre pedra. Vem todo mundo. Que nós não estejamos entre aqueles que vai para a fila do pão e Jesus diz: não, você nunca esteve aqui, meu filho. Mas eu vivi aí. É o coração, meu filho, que não estava lá. Você engana o pastor, a mim, o conselho. A Deus não se engana. Não brinque de ser membro de igreja, mas seja um adulto na fé, homem e mulher, consciente dia a dia, para mostrar ao mundo: aqui não é mais uma igreja, não. Conquista. Aqui é um altar da nova aliança. Aqui é a igreja como ela deve ser. Aqui nós ensinamos a justiça porque praticamos a justiça. E dia a dia, esta igreja vai herdar as promessas que está prevista daí, capítulo 6, 7, segue adiante, mostrando exatamente como que uma pessoa geneticamente modificada, que aí eu traduzo, espiritualmente modificada, é a igreja que esse mundo está clamando. Homens e mulheres de bem, de paz, de coração entregue na mão do Senhor, onde os ganhos e as perdas é para o Senhor. Assim seja a vida desta amada igreja, e com muita alegria, digo-vos, tenho o compromisso de orar por vós, para que eu escute dia após dia: conquista, cresce nos braços do Senhor. Amém.